O PCP, o Grupo Parlamentar do PCP, desde o primeiro momento dos trabalhos desta Comissão, anunciou que se empenharia a fundo para que fossem apuradas eventuais responsabilidades de todos os participantes neste processo dos SOPs, dos gestores públicos, da banca, das entidades de supervisão, do anterior Governo, do atual Governo. E ao longo dos meses em que decorreram estes trabalhos, quer nas reuniões, quer pela análise da documentação, empenhamos profundamente para que todas as responsabilidades fossem apuradas. E esse é o nosso objetivo, que o relatório que saia daqui apure cabalmente todas as responsabilidades, não deixando de fora nenhuma destas entidades que eventualmente tenham responsabilidades nesta questão dos SOPs das empresas públicas. Já o dissemos aqui, numa reunião anterior, que entendemos que o relatório apresentado pela Sra. Relatora é, em algumas partes, adequado. Não quer dizer que concordemos com tudo o que está lá, com todas as frases e com todas as palavras, mas consideramos que, em algumas partes, é globalmente adequado. Mas entendemos que falha redondamente, e também já o dissemos aqui, no apuramento daquilo que, em nosso entender, são as responsabilidades do atual Governo. E esta é uma situação que para nós é fundamental. Entendemos que ninguém pode ser deixado de fora, nem o atual Governo. E, portanto, qualquer relatório que, para merecer a nossa concordância, o nosso voto favorável, teria que abordar em todas estas entidades as responsabilidades de forma profunda e rigorosa. Entendemos que não foi isto que aconteceu relativamente ao atual Governo e as nossas propostas vão exatamente no sentido de corrigir no relatório esta grave deficiência. E apresentamos um conjunto de propostas nas conclusões, mas não nos limitamos a apresentar as propostas. Em cada uma das propostas, juntamos também propostas de alteração ou de aditamento ao corpo do relatório, que, em nossa opinião, fundamentam a alteração ou aditamento de conclusões. Ou seja, procuramos não transmitir para as conclusões aquilo que poderiam ser as nossas opiniões, mas aquilo que entendemos que resulta do apuramento cabal dos factos que esta Comissão teve a oportunidade de fazer ao longo dos últimos meses. Gostaria, e porque o tempo não é muito, de mostrar apenas sobre algumas questões. Não terei tempo de analisar todas as propostas, mas os seus deputados e a sua deputada relatora, e elas são públicas, conhecem estas propostas, algumas questões que nos parecem fundamentais e que, em nossa opinião, resultam da análise da documentação e também dos depoimentos, do elevado número de depoimentos que ouvimos aqui ao longo dos meses. E a primeira questão é que o atual Governo, e em particular a Sra. Ministra de Estado e das Finanças, na altura Secretário de Estado, tinha um conhecimento da situação logo após a sua tomada de posse que lhe permitia aferir da gravidade do problema dos SOPs. Entendemos que essa informação poderia não ser suficiente para ter uma visão global do problema e imediatamente atuar de forma global. Mas entendemos que o conhecimento que foi transmitido, os dados que foram transmitidos à Sra. Secretária de Estado, portanto, entendemos que a Sra. Secretária de Estado dispunha logo nas semanas seguintes à tomada de posse de informação que lhe permitia avaliar a gravidade da situação, em particular o valor avultado das perdas potenciais. Entendemos também que houve um período muito longo, excessivo, para se tomar uma decisão relativamente a que entidade deveria gerir a carteira dos SOPs das empresas públicas. Sabemos que essa decisão foi comunicada à GCP em finais de dezembro de 2011, 5 meses depois da tomada de posse. Entendemos que é um tempo excessivo e não encontramos evidência na documentação ou nos depoimentos que tivesse sido feito um trabalho diligente no sentido de encurtar estes prazos. Sabemos também, e pensamos que é um dado inquestionável que resulta da análise feita por esta Comissão, que a alteração dos estatutos do IGCP, necessária para que o IGCP pudesse assumir a responsabilidade pela gestão da carteira de SOPs das empresas públicas, apenas concluiu em finais de agosto de 2012, 14 meses depois do Governo tomar posse, e esse também é um tempo excessivo. Durante este período sabemos também, e isso não consta no relatório e devia constar, que o IGCP teve cerca de 80 dias, mais concretamente 79 dias, sem Presidente, e que essa circunstância e a falta de diligência do Governo levou a que todo o processo se atrasasse. E o resultado foi que, quando o IGCP estava em condições de avançar para uma avaliação e uma análise global da carteira de SOPs das empresas públicas, tinham decorrido 14 meses, e nesses 14 meses, em números redondos, as
perdas potenciais tinham passado de 1.600 para 3.200 milhões de euros, ou seja, tinham duplicado, crescendo a um ritmo diário médio de 3,6 milhões de euros. Uma quarta questão que nos parece fundamental, que deve constar no relatório, é o facto de o IGCP só ter começado a recolher a informação de forma sistemática, a informação que foi utilizada na avaliação pela Stormarber, em setembro de 2012. Tivemos aqui um depoimento claro do Presidente da Stormarber que apenas utilizaram as fichas técnicas dos SWOPs e um depoimento do Presidente do IGCP dizendo que essa recolha sistemática apenas começou em agosto de 2012. Também pensamos que o relatório deve incluir as questões relacionadas com a alteração dos critérios que foi feito pelo IGCP. A Stormarber foi contratada exatamente porque o IGCP não dispunha de conhecimentos técnicos que lhe permitissem fazer uma avaliação profunda e rigorosa dos SWOPs das empresas públicas. O IGCP, a Stormarber, empresa especializada, apresentou um conjunto de critérios na base dos quais dividia os SWOPs em SWOPs a manter e SWOPs a eliminar, problemáticos. O IGCP, posteriormente, alterou essa classificação, mudando o universo dos SWOPs problemáticos. Outra questão que nos parece que deve constar obrigatoriamente no relatório final é a questão dos SWOPs terem natureza especulativa. O IGCP e o seu Presidente disse-nos aqui claramente que o IGCP não dispunha de conhecimentos jurídicos para analisar esta questão, contrataram uma empresa, ou recorreram aos serviços de uma empresa, a Cardigos, que faz um parecer que é taxativo nesta questão. Há SWOPs especulativos contratados pelas empresas públicas e esses SWOPs poderiam ser declarados nulos nos tribunais. A questão ainda da negociação. O Governo tinha três opções, já as analisamos aqui exaustivamente, e optou por negociar pagando aos bancos pelo cancelamento de SWOPs, muitos dos quais de natureza especulativa. E pagou cerca de 1.000 milhões de euros, e isto representou, na realidade, uma perda para o erário público. E eu gostava de apresentar aqui um argumento, talvez a ser deputada relatora seja acessível e os deputados da maioria. Fala-se aqui, e tem-se falado, do equilíbrio das perdas com os ganhos entre empresas públicas e IGCP. Mas há um conjunto de factos que são inquestionáveis. Primeiro, os SWOPs das empresas públicas não tinham qualquer relação contratual com os SWOPs do IGCP. Contratados por entidades diferentes, com objetivos diferentes, sem qualquer vínculo. Os SWOPs do IGCP, Sr. Presidente, só estou a terminar esta ideia, os SWOPs do IGCP não eram SWOPs especulativos. Ninguém, em nenhum momento, ou qualquer documentação, pôs em causa esta questão. Eram SWOPs normais, simples, que foram utilizados de forma correta, adequada pelo IGCP. Mas os SWOPs das empresas públicas, muitos deles eram problemáticos. E até estão identificados os problemáticos. O que acontece é que a receita proveniente dos SWOPs do IGCP era uma receita imediata, se eles fossem cancelados, ou ao longo dos anos, uma receita legítima do Estado. E o Governo utilizou essa receita legítima do Estado, que ocorreria sempre, ou imediatamente, caso houvesse cancelamento, ou no futuro, se eles atingissem a sua maturidade, utilizou uma receita legítima para fazer face a uma despesa que, em certa medida, era legítima, porque previa o cancelamento de SWOPs, ou em contrapartida pelo cancelamento de SWOPs, que eram de natureza especulativa. Portanto, esta questão devia ser abordada no relatório. Não há aqui qualquer neutralidade. A receita estava-se garantida dos SWOPs do IGCP, então, a despesa podia ter sido anulada em tribunal. E com isto, o Sr. Presidente termina e agradeço a sua tolerância. Uma interpelação, Sr. Presidente. Na reunião de mesa e coordenadores, tinha-se decidido não realizar a reunião à tarde, às 15 horas, plenária, para se abrir um período de reflexão após a discussão aqui havida. E parecia-nos importante que para esse período de reflexão pudesse ser concretizado pela senhora deputada relatora, porque não o fez, falou em geral, e eu não consegui extrair das suas palavras qualquer indicação de que tipo de propostas serão apresentadas ou não.
penso que só fará sentido a interrupção ou o adiamento da reunião de hoje à tarde para o tal período de reflexão, se tivermos aqui uma indicação, não é preciso ser proposta a proposta, mas global, relativamente às propostas apresentadas pelos diversos suplementares, sobre aquilo que poderia, em princípio, merecer acolhimento da sua deputada relatora e aquilo que não merece de todo, porque desvirtua, utilizando as suas palavras, o espírito do relatório. Assim faria sentido. Se ficarmos com esta indicação vaga, eu penso que teríamos que continuar, então continuar a debater pelas 15 horas em diante, até termos uma ideia do que temos pela frente. Obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentamos um conjunto vasto de propostas. Tive a oportunidade, na primeira ronda, de, em linhas gerais, destacar o essencial. E estava à espera, sinceramente, nas rondas que seguiam, quer dos deputados da maioria, quer da senhora deputada relatora, o contraditório. Dizerem que não concordavam, por isto, aquilo, esqueceu-se daquele depoimento, há um documento que mostra aquilo. Estava à espera, dizia eu, que houvesse uma tentativa de refutação, que nós pudéssemos contra-argumentar e tentar chegar a algum consenso ou a alguma conclusão, mesmo que não representasse um consenso. E até agora não foi isso que aconteceu, Sr. Presidente. De maneira que eu vou tornar, de forma muito breve, para me encaixar nos 3 minutos, dizer quais são as questões principais que nós apontamos, muito sucintamente, esperando que possa, nas rondas seguintes, haver algum contraditório sobre isto, alguém que refute, alguém que dê o acordo, alguém que coloque mais um elemento sobre a mesa sobre estas propostas. Então, quais são estas questões que nós entendemos que deviam ser incluídas no relatório e que, nosso entender, não estão suficientemente ou estão insuficientemente incluídas? Que o Governo tinha conhecimento da gravidade do problema dos SOPs logo no início, após a tomada de posse, que houve um atraso muito grande na decisão de atribuir ao IGCP a responsabilidade pela gestão da carteira de SOPs das empresas públicas, como um atraso muito grande e incompreensível na alteração dos estatutos do IGCP que permitisse a assunção dessa responsabilidade, que neste período inicial se gastaram 14 meses e que nesses 14 meses as perdas potenciais duplicaram, passando de 1.600 milhões para 3.200 milhões de euros, a um ritmo médio diário de 3,6 milhões de euros, que foi identificada a natureza especulativa de muitos contratos SWAP, se não quiserem chamar especulativas, chamem problemáticos, que é a terminologia que a maioria tem utilizado, e que foram identificados por uma consultora jurídica para o efeito, que claramente disse que, tendo natureza especulativa, não podiam ser contratados e, por isso, poderiam ser declarados, através dos meios legais adequados, contratos nulos, pelos quais não haveria pagamento por parte do Estado aos bancos de qualquer quantia. Que o Governo optou, tendo esta possibilidade, optou por negociar o cancelamento de contratos, incluindo os contratos especulativos, e que pagou 1.008 milhões de euros por este cancelamento, que as receitas do IGCP eram receitas garantidas porque não estavam ligadas ao cancelamento de qualquer swap especulativo, ninguém pôs isso em dúvida, portanto eram receitas garantidas no Estado, ou no agora, ou nos próximos 10, 15 anos, que o Governo optou por usar uma receita legítima do Estado para cancelar swaps que aqueles que eram especulativos eram ilegítimos. São essas questões que nós gostaríamos de ver retratadas no relatório e que lá não estão, e gostaríamos de ter algum feedback, ou da senhora relatora, ou dos senhores deputados da maioria, sobre isto. Concordam com isto? Não concordam? Estão disponíveis? A intervenção da senhora deputada Elsa Cordeiro. Agradeço. Lançou luz sobre 2 propostas, o aditamento 27A da conclusão 27A e a aprovação do aditamento da conclusão 47A. Muito bem, agradecemos essa informação, mas são 2 questões e há muitas outras que foram colocadas aqui, gostaríamos de ter algum feedback. Termino, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é claro e notório que os grupos parlamentares do PSD e do CDS, por um lado, e do PCP, por outro, têm uma visão distinta, até oposta, relativamente ao papel do atual Governo nesta questão dos SOPs. Não é segredo. A senhora deputada relatora verteu no relatório uma posição que nós não concordamos e tivemos o cuidado de apresentar uma ou outra versão daquilo que é, no nosso entender, a verdade dos factos relativamente a esta componente, a responsabilidade do atual Governo. E não nos limitamos a pôr lá conclusões, tentamos fundamentar, indo buscar transcrições às atas das reuniões, usando respostas feitas, dadas a perguntas feitas por todos os grupos parlamentares, não só do PCP, tentando fundamentar uma visão diferente da responsabilidade deste Governo.
e viemos para aqui preparados para discutir esta visão. O Governo neste caso não, o PSD e o CDS, partidos que suportam o Governo, estão de acordo com esta divisão diferente que o PCP apresenta aqui, em que é que não estão de acordo, o que é que falta fundamentar, os nossos fundamentos que apresentados são suficientes ou insuficientes, esquecemos alguma matéria relevante. Eu estava preparado e vinha para aqui para fazer esse debate, hoje de manhã, hoje à tarde, segunda e terça-feira. Infelizmente, ainda não consegui ter uma resposta relativamente, não proposta a proposta, mas globalmente sobre as questões que nós propomos alterar sobre a responsabilidade do atual Governo, e esperaria que saíssemos desta reunião com essa, pelo menos, a indicação de qual seria a abertura do PSD e do CDS para reverem aquilo que é a sua análise da responsabilidade do Governo, que nós achamos completamente desadequada. Era isso que eu pedia aos grupos parlamentares e à senhora relatora, para a gente entrar nesta discussão, que é essa discussão que me interessa.